E aí, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a formação do Estado moderno francês. Era muito natural que os reis tivessem um lugar especial para passar as suas férias. No caso da França, no século XVII, esse lugar era o Palácio de Versalhes. Era um lugar mais voltado para a caça esportiva, e o príncipe ele adorava esse lugar. Tanto é que quando o príncipe cresceu e foi coroado rei, ele transformou Versalhes na capital da França. Essa foi uma atitude totalmente incoerente, porque Versalhes ficava no meio do nada, ficava no meio do mar. Não haviam estradas viáveis, não existia segurança e todo o governo tinha que funcionar com base na capital. Mesmo sendo uma atitude totalmente incoerente, a mudança da capital foi mantida. Isso porque o rei Luís XIV ele era um rei absolutista, então as pessoas tinham que obedecer ou morrer. Mas Versalhes não passou a ser apenas o centro administrativo, não passou a ser apenas a capital. O rei Luís XIV ele queria ser visto como a figura principal, ele queria realmente que todo mundo o enxergasse como a figura central de toda a França, a pessoa mais importante. Ele queria ser muito paparicado pelas pessoas. É por isso que ele mandou ampliar o Palácio de Versalhes e obrigou os nobres da França a ir morar junto com ele nesse palácio, para formar o que nós chamamos de corte. Ou seja, em tudo que o rei Luís XIV ele fosse fazer, ele sempre tinha nobres da França o paparicando, o ajudando. Para termos uma ideia, o despertador do rei Luís XIV era um nobre. Então, todos os dias pela manhã, um nobre entrava no quarto do rei e acordava o rei. Para termos uma ideia, o despertador do rei Luís XIV era um nobre. Todo dia pela manhã, um nobre ele entrava no quarto e acordava o rei. Ele também vestia o rei para as atividades do dia. Com o tempo, essa posição de acordar o rei era disputada pelos nobres, porque todo nobre queria ser a primeira pessoa a ver o rei no dia. Porque ser a primeira pessoa a ver o rei no dia significava ser a pessoa mais importante do reino. E os nobres queriam o status de importância. Pode nos parecer estranho essa atitude do rei Luís XIV de querer todo mundo com ele no Palácio de Versalhes. Mas existia um motivo para o rei Luís querer todo mundo com ele ali. Pessoas com pouca importância tinham servos pobres. Isso porque, se as pessoas mais importantes da França servem a ele, significa que ele tem muito poder político e as pessoas precisam temer a ele. E, obviamente, quando o rei Luís XIV era contestado, o que acontecia? O rei Luís XIV ele é o maior símbolo absolutista de todos os tempos. Ele fez realmente o que ele queria e ninguém o contestou. É por isso que o rei Luís XIV ficou conhecido como Rei Sol. No sistema solar, tudo gira em torno do elemento Sol. E no caso do rei Luís XIV, toda a França girava em torno dele. Ele deixou bem claro a sua posição de rei absolutista com a sua frase: o Estado sou eu, o governo sou eu. Médina